Pessoal, boa noite novamente. Dentro do assunto que nos foi proposto, que nos é proposto, das noções societárias, nós iniciamos com esse direito societário, né, as noções preliminares, chegamos até a administração na aula anterior, e quando foi na segunda-feira agora, passada, nós iríamos falar sobre a parte da administração da empresa, né? O grupo administrativo da empresa, com quem fica essa parte. Porém, o AVA acabou dando problema e tivemos que cancelar a aula, porque muitos alunos não conseguiram acessar o AVA. E hoje, né, aí eu falei por vídeo, a aula gravada eu fiz sobre essa parte da administração, da dissolução judicial e extrajudicial. Falei do balanço patrimonial, que é importante também para que ocorra essa dissolução. Sem o balanço patrimonial, é quase que impossível fazer, né, esse balanço de determinação para chegar-se a essa solução. Falamos do procedimento judicial e do extrajudicial. E hoje, senhores, nós falaremos sobre grupos societários. Já está postado no portal a matéria, o conteúdo de hoje, grupos societários. Também está postado o conteúdo sobre sociedade limitada e também sobre sociedade anônima, certo? E hoje, pessoal, não diferente das outras aulas, mas eu tentarei, como é um tema bem complexo, né? Eu pergunto aos senhores se estão compreendendo o conteúdo, se não estão compreendendo o conteúdo, como estão, se estão pegando a matéria, até para que eu possa melhorar a forma, a didática, a metodologia, tentar melhorar até o método aplicado, né? Então, eu preciso de um feedback dos senhores, tá? Então, a Frank Kelly, Gustavo saiu e entra novamente. Ah, tá. Então, eu preciso que vocês me falem aí. A aula está sendo gravada e eu vou tentar postar lá novamente, tá? Então, pessoal, nas noções básicas, ninguém se manifestou aí, estão todos me ouvindo bem, né? As pessoas jurídicas, nós sabemos que todo ser humano, ele se mostra, muitas das vezes, incapaz de realizar sozinho certas atividades. E aí, todavia, né, ao unir-se os seus esforços ao de outros indivíduos, torna-se possível exercer essa forma de execução dessa atividade. Que essa atividade, a sociedade empresária, ela vai se tornar pela união de esforços, pela associação de indivíduos que surge dentro de um ente personalizado. E a lei vai atribuir essa capacidade de titularizar direitos e obrigações, que é essa pessoa jurídica, essa sociedade empresária que nós estamos falando, como sujeito de direito, né? E esse sujeito de direito, ele passa a ser personalizado. Nós vimos também duas teorias que tratam sobre essa questão da sociedade, dessa forma societária. E aí, essa forma societária, essas duas teorias, é a teoria pré-normativa e a teoria normativa. A teoria normativa, por si só, ela vai trazer, eu falei de qual é a referência nessa teoria, que é a teoria da ficção, né? Trazida por Frederic Carl von Sevigny. E aí nós falamos que essa teoria, ela vem com um reconhecimento da personalidade da pessoa jurídica, que é a capacidade que decorria de quê? Do exercício da capacidade natural de seus representantes, mediante ao quê? A atividade de abstração, queira ela, jurídica. E aí a teoria da ficção e a teoria orgânica, muitas das vezes, elas divergem uma da outra, nós vimos aqui. E aí, nesse contexto, Orlando Gomes, nós falamos sobre ele, que quem parece buscar o quê? Somar os dois conteúdos aqui adquiridos
por meio de estudo dessas teorias e tentam aqui combiná-las, reconhecendo o quê? As pessoas jurídicas que têm a sua base na relação, na realidade social. E aí, Fábio Ulloa, né, fala que essas duas concepções normativas, de Hans Kelsen e também de Túlio Ascarelli, apontam o caminho para a solução dessa questão. Aí nós vimos que pessoas jurídicas são de direito privado, né, que são e de direito público interno. As duas, uma se submete ao direito privado e a outra se submete ao direito interno, que é o público, no caso, que são a União, o Distrito Federal, os municípios, autarquias e demais entidades aqui nesse contexto. E as pessoas jurídicas de direito privado, que são a fundação, a associação, organização religiosa, partido político, sociedade e a EIRELI também. Nós vimos um pouco mais atrás os efeitos dessa personalidade jurídica e o princípio da autonomia patrimonial. Nós vimos que aí atribui a personalidade à sociedade empresária. E ela permitiu-se uma separação entre os patrimônios do sócio e da sociedade empresária. Aqui, para os contadores, é de extrema importância pelo fato de que a sociedade empresária, o patrimônio aqui não se comunicará, né? Porque se nós não tivéssemos essa autonomia, esse princípio da autonomia patrimonial, trabalharíamos com o quê? Com um campo minado. E aí o legislador, sabiamente, trouxe para os senhores a questão desse princípio da autonomia que vem proteger o patrimônio da pessoa física, né? E também nós vimos outro princípio que rege da sociedade empresária, né? Consagrando esse princípio da autonomia patrimonial. Se eu perguntar aos senhores na prova qual é o grande princípio que vem a reger o patrimônio da sociedade empresária, não afetando a pessoa física, é o princípio da autonomia patrimonial. Aí nós vimos os principais efeitos dessa personalidade jurídica, né, conferida às sociedades, né? Além da separação do patrimônio, nós vimos também, destacar também aqui aos senhores, a capacidade desse titular de direitos e obrigações, a capacidade para alterar a sua estrutura interna. A empresa tem essa possibilidade de se alterar. Aí o princípio da autonomia, mais uma vez, ele traz essa solidificação, essa personificação do patrimônio próprio. E aí o artigo, está elencado no artigo 1024 do Código Civil, aponta a adoção desse princípio, onde os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas dessa sociedade, senão depois de executados os bens dessa sociedade. E aí nós vamos vendo, né, que essa sociedade, ela responde diretamente com os bens que integram o seu patrimônio. Pelo quê? Pelas obrigações que tem assumido perante terceiros. Em hipóteses excepcionais, poderá ser responsabilizado por dívidas sociais. Aí há-se uma limitação e uma relativização dessa situação, desse princípio. Por quê, senhores? Porque a legislação previdenciária é uma delas, né, onde autoriza o Instituto Nacional de Seguridade Social a cobrar dívidas que as sociedades possuam junto à autarquia, né, diretamente de seus sócios. Detalhe, quero abrir um parênteses aqui para os senhores, que os senhores estão percebendo, os senhores que são contabilistas e são futuros administradores de empresa, que o grande foco aqui é que o direito, ele não é uma coisa taxativa, né, números clausos, ele não vem dessa forma. O direito, muitas das vezes, senhores, o direito, embora em quase todas as situações, ele há uma flexibilização em determinadas situações. Porque os senhores estão vendo que esse princípio da autonomia patrimonial, ele não é taxativo. Há uma relativização aí, há também uma flexibilização, uma limitação
desse princípio. Por quê? Em caso de dívida, o que eu estou querendo dizer para os senhores? Que em caso de dívida, automaticamente o INSS pode cobrar, tanto da sociedade, como de algum dos sócios da empresa. A outra exceção nesse sentido, né, que é matéria até de prova isso aqui, é que a legislação tributária também é outra parte, já nós entraremos nos grupos societários. A outra parte é que a legislação societária, a tributária, ela também pode atingir a responsabilidade dos sócios que exerçam o quê? A administração, como nós vimos na aula passada. A pessoa que está ligada à parte administrativa, à parte de frente da empresa, ele poderá ser responsabilizado de determinados tributos. Mas isso na forma, veremos se será subsidiariamente ou se ele será solidário, mais à frente. E a outra exceção, os senhores podem observar que há uma proteção ao trabalhador, né? Geralmente há nesse contexto, que é a Justiça do Trabalho, que poderá também, muitas das vezes, determinar que dívidas trabalhistas da sociedade respondam aos bens pessoais dos sócios. Então, dentro desse princípio da autonomia, por que eu estou batendo pesado nesse princípio da autonomia? Porque esse princípio da autonomia vai ser matéria de prova. Então, os senhores já podem separar aí uma ou duas questões nesse sentido. E aí, então, esse princípio da autonomia patrimonial, ele relativiza até mesmo em observado casos de fraudes praticadas por sócios. E em outro momento, nós vamos dizer que ele vem sendo relativizado até a tutela de credores. Então, dependendo da situação, o empresário, o sócio empresário, ele será atingido no seu patrimônio em determinadas vezes. E aí, em determinadas situações, tá certo? Nós vimos também o início e o término de uma sociedade empresária, da personalidade jurídica, melhor dizendo, né? Vou falar no nome técnico, porque os senhores já têm que irem se habituando, né? E aí, eu passo a dizer para os senhores que essa personalidade jurídica, ela tem início com o quê? Com o registro, senhores. É igualmente o empresário. O empresário, para se ser empresário, por exemplo, vou falar lá do rural. Lembra do rural? O rural, para ser empresário, é facultativo a ele. Mas se ele fizer o cadastro, ele passa a ser empresário. Fala, Anthony. Eu acho que o Anthony está tentando falar aí comigo. O Valdemar já está aí, beleza? O Anthony, boa noite. Né? E aí, dentro desse contexto que eu estou dizendo, do registro, né? E aí o órgão competente dos atos constitutivos da sociedade, que é a junta comercial. A empresa nasce daí. Porque se a empresa, eu pergunto aqui para a Lohane. Lohane, se a empresa não faz o registro, ela não fazendo o registro, em caso de uma responsabilidade civil, essa responsabilidade civil ela é atingida de forma limitada ou ilimitada? Responde aí, Lohane. Se a responsabilidade, em caso de não registro da empresa, ela é limitada ou ilimitada? Só se ela... A pergunta que eu estou fazendo, Lohane, mais uma vez, é se ela é limitada ou ilimitada? Isso mesmo, Lohane, você respondeu. Isso mesmo. É ilimitada, tá? Porque, brincadeira. Lohane, eu estou tentando trazer uma nostalgia, trazer uma sinergia para os senhores, uma nostalgia animada. Porque essa responsabilidade da empresa, em caso de não registro, ela é ilimitada. Vai atingir o patrimônio tanto da empresa como dos sócios, que caso ele não tenha dentro da empresa. Por quê? É uma responsabilidade. É como o pai que não registra o filho. Ele vai responder. Porque agora na atualidade, né, na fase contemporânea, o pai vai lá e faz... não tem como o pai sair do hospital sem fazer o registro do seu filho. Agora, aqui para nós, a Lohane perdeu de ganhar meio ponto, tá? Era meio ponto valendo essa pergunta aí. Só ela dizer, era só responder, certo ou errado. Tem que responder, Lohane. Tem que participar, ser participativo.
Tá bom? Então, continuando aqui, a Lohane está presente, pelo menos? Tá ali ou saiu? Aí, então, nesse contexto, nós vamos vendo, senhores, que a empresa, a personalidade jurídica, ela termina quando? Né? A importância, eu queria dizer, eu já pulei à frente, mas eu retroajo aqui na minha fala e digo, a importância de fazer o registro da empresa. Qual que é? É porque ela não vai responder o patrimônio dos sócios, não vão responder. E se não faz o registro, responde ilimitadamente, tanto o patrimônio dele como o da empresa. Exemplo, vou dar como exemplo. Se o Valdemar me permite, eu vou dar como exemplo. Mas mesmo ele não permitindo, eu vou dar a empresa dele como exemplo. Olha aqui. Quer ver? O Valdemar tem empresa. Zincalhas. Se o Valdemar não fez o registro, que eu sei que ele fez, porque nós já falamos em sala de aula, mas eu estou trazendo como exemplo. Se o Valdemar não tivesse feito o registro, o Valdemar, em caso de falência, em caso de responsabilidade civil, ele responderia com os seus patrimônios e o patrimônio também da empresa, tá certo? Se alguém quiser dar o outro exemplo, pode falar aqui, vamos fazer entra aí, pessoal, aqui com a câmera para a gente conversar, ter essa nostalgia, já estamos muito tempo já sem conversar, sem falar, entendeu? Vez ou outra a gente se encontra um ou dois na rua aí. Então, a empresa, essa sociedade jurídica, essa personalidade jurídica, ela termina quando? Ela termina com a extinção da sociedade. E aí, por meio de dissolução que nós vimos. Essa dissolução, ela pode ser tanto judicial e parcial, né? A empresa pode se cingir, haver uma cisão. Ela também pode ser total, também ela pode ser extrajudicial, bem como judicial, né? O judicial, quando vai para o judicial, é porque o litígio já não tem como conter a fase extrajudicial. Seria porque eu digo, o casamento é igual ao casamento, né? O casamento, quando vai se casar, tem testemunhas, tem padre, tem tudo. E aí, quando se separa, não, só tem o juiz para tirar os agalfinhamentos, né? Os agalfinhamentos das pessoas para que haja essa cisão, né? Então, assim, a empresa, a sociedade empresária. Tanto é que o casamento é uma sociedade de fato, né? Então, nesse contexto que eu estou dizendo para os senhores, e aí nós vamos vendo que essa dissolução é estrito sensu ou, né, estrito sensu porque ela tem fases, liquidação, partilha, e aí cisão, incorporação, fusão e judicialmente, que hoje nós falaremos desses grupos societários aqui, de cisão, incorporação e fusão. E aí, a inatividade da empresa, o fato. Agora eu vou perguntar para Franci Kerley, Apolinário Cesário. Cesário, isso mesmo. Franci Kerley, o fato de eu fechar a empresa, ficar inativo, né? Ficar inativo, fechar a empresa sem o cancelamento do registro. Essa empresa está registrada, tá? Por sinal. Sem o cancelamento do registro dessa empresa comercial. Enseja. A pergunta é, ela manteve inativa. Eu tenho uma empresa em meu nome, 20 anos sem utilizá-la, não desative, ela ficou inativa. Ou eu fechei as portas do meu estabelecimento sem o cancelamento do registro dessa empresa na junta comercial. Quer dizer que essa empresa ela está terminada? Sim ou não? Aqui está igual lá no Luciano Huck, lembra? A pessoa entra dentro de uma bola, né, um local. Não. Positivo. Ganhou meio ponto a Franci Kerley aqui, que já vai ser considerado. Franci Kerley. Meio ponto. Se eu esquecer de dar um meio ponto lá, você me lembra. Mas não esqueça não, tá? Exatamente. Se para a junta comercial ela existe ainda. Positivo,
vi que você está pegando a matéria aí. Então, dentro desse contexto de que nós estamos dizendo aqui, e aí nós vamos ver que essas considerações iniciais aqui da empresa, ela é satisfatória. E aí nós vimos todas as fases a qual a aula que já foi dada, certo? Podemos dar continuidade, passar à frente? Tá? Podemos? Exatamente, Francisca. Se ela, para junta comercial, ela existe. Para junta comercial, muitas das vezes, para o direito tributário, né? Para a Receita Federal, para todos esses órgãos, muitas das vezes não dá baixa na prefeitura, tem ISS, tem os tributos necessários aí. Então, temos que ficar atenta, tá certo? Podemos o quê, Francis Kelly? Então, nós vamos vendo, senhores, que o Lucas está por aí? O Lucas? Então, vamos continuando aqui. E aí nós vamos vendo que dentro desses grupos societários e operações societárias, nós vamos vendo que a Lei 6.404 de 76, bem como o Código Civil, senhores, ele traz disposição acerca dessas operações societárias, modificadoras da estrutura da sociedade. E aí, os grupos societários, nós temos visto que atualmente, né, é cada vez mais comum ver sociedades irem se constituindo grupos de portes variados aí para melhorar o quê? O desempenho, né? Suas atividades de maneira aí coordenada, organizada, né? E aí, muitas das vezes, essas sociedades realizam o quê? Realizam operações societárias para tal fim, guiadas aí pela sinergia, né, entre as atividades empresariais que exerce. Não obstante, eu posso trazer para os senhores aqui a forma mais usual aí dessa situação de união é por meio da participação societária. O que eu estou querendo dizer para os senhores aqui? Que hoje o que tem se visto é a união de sociedades. É a sociedade, por exemplo, da Antártica, da bebida antártica, da cerveja antártica, se uniu com a Brahma e fizeram uma fusão, né? Então, nós vamos tratar desses grupos societários nesse contexto, tá? E aí a forma mais usual que nós temos visto é a participação da sociedade, participação nos lucros, participação societária num contexto. Aí veremos também a coligação de sociedades, veremos também que essa coligação de sociedade, ela vem disciplinada aí nos artigos 1097 a 1101 do Código Civil e nas leis de sociedade por ações, né? Sociedade de economia mista, né? O Anthony falou aí. E aí elas estão elencadas nos artigos, né? 243 e 244. Então, os artigos 1097 do Código Civil, ele vai tratar das coligadas, que são as sociedades, relacionamento aí de capital, relação de capital, são as controladas e também as filiadas ou de simples participação. Dentro das controladas, nós vamos dizer que é aquela que se verifica de outra sociedade e possui a maioria dos votos de deliberação sociais. Deixa eu baixar. Tá dando eco aqui. Então, senhores, hoje, né, dentro disso que eu falei, e aí é aquela que tem o controle direto e aquela também que tem o controle indireto. Dentro desses arranjos empresariais, nós vamos vendo que a aproximação das sociedades jurídicas autônomas são bastante comum nesses tempos modernos aí, nessa fase globalizada. Aí, onde esses organismos sociais de grande porte entendem um interesse além dos países de origem, né, formando aí os conglomerados
multinacionais. As empresas transnacionais, ela é uma realidade dentro de um critério aí de mensuração, onde os ativos, receitas provenientes de royalties, quantidades de postos de trabalho, é mantido dentro desse empreendimento no exterior aí. O que eu trago aqui para os senhores é um ranking dos grupos plurissocietários aqui brasileiros, que traz que é possível ordená-los pelo faturamento ou pela quantidade subsidiária. A dinâmica empresarial aqui que nós temos visto, dessa sociedade empresarial, ela fomenta esse controle adicionário aí de pessoas jurídicas. E outras, ao mesmo tempo aí, nesse nicho desse mercado. E aí, uma delas que nós temos visto, eu trago para os senhores aqui, está até no material que eu postei para os senhores, é a Metalfrio, por exemplo. A Metalfrio, ela está dentro do ranking das mais rendáveis, as transnacionais brasileiras. Por que ela está entre os rankings das transnacionais brasileiras? Porque a pesquisa efetuada aqui pela Fundação Dom Cabral de 2012, ela traz uma estrutura de uma sociedade anônima e ela é distribuída no Brasil em mais em 6 países: Estados Unidos, México, Bahama, Rússia, Dinamarca e a Turquia. E essa companhia ela, além disso, a companhia Vale também, Vale Líder, ela é a Fundação Dom Cabral trouxe em 2012 uma dispersão geográfica pelos 5 continentes aí, presente em 38 países, além do Brasil, também as de capital aberto. Países aí negociados, nós vamos vendo nas bolsas de São Paulo, Nova York, Madrid, Paris, Hong Kong, cujo capital social distribui-se entre pessoas jurídicas e pessoas físicas. A companhia Vale também, ela detém o controle acionário de outras ações, nós temos visto, tem pessoas aqui de Ouro Preto, conheci esse dia, pessoas que têm ações na Vale, né? E a Vale, ela explora com proeminência aí, extração de minérios, produção de fertilizantes, operações de malhas ferroviárias, logística para transporte de mercadorias, siderúrgica, e conta com a participação societária em 37 empresas de sociedades, entre sociedades anônimas e limitadas. Os exemplos da Metalfrio e Vale aqui eu trago de uma forma bem pragmática, ela é um tanto complexa, para que os senhores entendam essa proeminência dos grupos empresariais. Os grupos projetam como possibilidade de quê? De alterações de perfil subjetivo, né, dos empreendimentos. A modificação dos quadros societários, que tornam outra sociedade ou outras pessoas jurídicas nesse contexto aqui. Relações de hierarquia, né? Também, ou de participação aí para os senhores verem. A administração, muitas das vezes, desses grupos, varia de várias sociedades, ou sociedades que coordenam essas parcerias, necessita aí de uma ciclagem, né? Como eu poderia dizer, de uma forma bem ampla nesse contexto do capital, dessa oportunidade de investimentos aí, né? E esses grupos societários, senhores, nós vamos vendo que esses grupos de direito e grupos de fato, historicamente eles foram instituídos no direito alemão, é um fenômeno da concentração empresarial, né? Positivou-se isso aí, onde as pessoas jurídicas anônimas, autônomas aí, poderiam se submeter a uma direção única. Então, o que eu estou dizendo para os senhores? E aí, dentro desse contexto, o que eu estou querendo dizer? Que esses tipos de sociedades, esses grupos societários, eles surgem dentro de um outro grupo. Por exemplo, uma empresa que, digamos que ela esteja quebrando as pernas, ela acaba se juntando a outra empresa para dar uma continuidade no negócio. E aí isso foi trazido para nós da Alemanha, né, da legislação alemã, essa forma. E também prevê um sistema dualista, né, para o reconhecimento aqui dessa sociedade, desses grupos empresariais,
E a doutrina encarregou-se aí de classificá-las em grupos de direitos ou de fato, aí, como eu disse para os senhores, né? Sociedades controladas, nós vamos entrar agora na sociedade controladora ou controlada, e eu pergunto aos senhores se estão compreendendo, se estão pegando um conteúdo, se tem alguma pergunta a ser feita, né? Fica melhor para nós. O Anthony, diga aí, Anthony. A Jéssica. O que você está procurando, Calma? Para que dinheiro? Eu falei para sua mãe que era para pagar no cartão. Aquele rosinho, roxinho. Beleza, se não tem perguntas, vamos dar continuidade. Vocês são uns alunos bons demais, tá? Não tem pergunta, não fazem pergunta, não colocam o professor em encruzilhadas, não fazem... Mas vamos lá, eu espero que estejam aprendendo o conteúdo, pelo menos. Que é um conteúdo complexo, senhores. Isso eu tenho que revelar para os senhores, tá? Então, vamos lá. Sociedades controladora e sociedade controlada, né? Os grupos de direito reclamam essa estrutura administrativa aqui, né, desses órgãos já existentes, e a sociedade de comando e as suas filiadas. O artigo 269, inciso 1, inciso 6 da lei da sociedade anônima, ele diz que, destacando como requisito básico aqui para essa constituição do grupo de direito, é a indicação expressa da sociedade no holding, né, nesse contexto aí, no holding. Já nos grupos de fato, ela prescinde o quê? O registro. Para que exista esse grupo de fato, tem que haver esse registro. Havendo o registro, é possível, né, aqui inferir que essa empresa esteja implicitamente o poder desse controle ao constatar-se uma sociedade controlada aí. Então, a sociedade, de fato, ela só se surge com o registro. Já a sociedade de direito, ela basta estar filiada, né? Um dos requisitos básicos é a constituição de um grupo de direito. Então, com essa indicação aí nos holding. E aí, ela vai ser também dirigida por outra controladora, nesse caso aqui. Cauã, o cara tá chamando lá, ó. Cauã. Outra controladora. Tá certo? Então, senhores, já a sociedade coligada, ela traz a Lei 11.941 de 2009, ela, pela Lei das Sociedades Anônimas, ela caracteriza sociedades coligadas apenas pelo percentual de participação no capital social de um ente coletivo, que seja, senhores, deve ser maior ou igual a 10%. E hoje, né, hoje serão consideradas coligadas, independente de um percentual mínimo, caracterizado o quê? A influência significativa. E aí, contextualizando aqui, o que eu digo para os senhores? Quando a investidora detém ou exerce aqui o poder de participar nas decisões das políticas financeiras ou operacional dessa investida, sem controlá-la, ela passa a ela está sendo coligada. E aí o artigo 243, parágrafo 4º das leis da sociedade anônima. Em relação às sociedades contratuais, senhores, com um regime que traz um regime jurídico concentrado, essa sociedade, ela vem para nós com o percentual mínimo de 10% de participação. Uma sociedade em relação à outra se detém como critério que a definição de coligação, artigo 1099 do Código Civil. No grupo societário aqui de direito, senhores, ou de fato, de acordo com a sistemática inaugurada aqui, nós vamos vendo que pela lei da sociedade anônima deveria ser mantido
o princípio da autonomia patrimonial em relação às sociedades integrantes do grupo. Para trazer o que, senhores, para nós? Uma segurança jurídica ao eventuais o quê? Investidores. Porque senão esses eventuais investidores estariam perdidos nesse contexto. Tá certo? Nesse contexto aqui, eu vou entrar em outro tema agora, que é a alteração da estrutura jurídica das sociedades empresariais como efeito de concentração patrimonial. Tá? Eu vou dar uma pausa aqui e eu passei 2 temas para os senhores. Um dos temas que eu falei para os senhores foi sobre sociedade limitada e sociedade anônima. E esse trabalho que eu vou passar para os senhores, ele vai valer 4 pontos, né? Só que eu preciso saber dos senhores se os senhores conseguem, né? Se os senhores conseguem fazer esse trabalho, né? E fazer uma explicação por videoconferência também. Igual eu estou falando com os senhores. Vocês vão dar a explicação desse trabalho por videoconferência. Conseguem? Porque senão nós vamos ter que continuar nessa forma monótona aqui. Suando. A Franciele disse que sim, ó. Gosta sim. Sim, no horário da aula, né? Por exemplo, eu vou passar e aí eu indicaria, por exemplo, eu vou pegar 2 alunos, um vai ficar com sociedade limitada e o outro com sociedade anônima. E aí os senhores iriam explicar esse conteúdo. Vamos ver, acho que nós temos 16 alunos na sala, né? Esses 16 alunos ficariam 8 com o aluno que eu determinei, 7 com o aluno que eu determinei e os outros 7 com o outro aluno. E aí os senhores dividiriam entre si, não precisariam ter contato, dividiriam entre si e falariam o conteúdo. Entendi, Edilene. Mas qual seria o outro jeito, ô Anthony? Dá uma opinião, então. Só são 2 sociedades que nós iremos falar. Sociedade limitada e sociedade anônima. E aí eu vou separar, os conteúdos já estão no AVA, disposto no AVA. Áudio do Whats? Não. Nossa, áudio do Whats? Não, é aqui, ó. Se você clicar no seu... Não sei se você está no computador ou está no... Então, Edilene, eu penso assim, por exemplo, seria como estar em sala de aula. Por exemplo, o conteúdo que eu postei lá, sociedade limitada. Você iniciaria o seu tema, a sua parte falando, aí os outros 7 colegas do seu grupo, né? Você só iria me passar os colegas. E aí cada um dividiria o conteúdo e ele falaria sobre determinado conteúdo. A parte dele, né? Acho que ficaria bem legal, pessoal. Vamos tentar para ver se dá certo. O conteúdo já está postado, né? Dá sim. Pessoal, a Jenny Kelly está falando que não conhece quase ninguém. Então, Jenny Kelly, nós temos o nosso grupo lá. Eu penso que você pode escolher 3 alunos daquele, você não vai ter contato com ele, vai mandar o conteúdo, ele vai falar, ó, eu vou ficar até aqui, você vai ficar daqui até aí, o fulano daqui até mais acolá e o ciclano mais daqui até o final. Então, tipo apresentação, o Anthony falou aí. Então, cada um ficaria com, por exemplo, o tema sociedade limitada, né?
Não, não precisaria postar nada. Na sua casa, você estaria falando, eu estaria vendo aqui você apresentando o trabalho. Só. Tranquilo, Edilene. É fácil aí. Eu creio que você está no computador ou você está no celular. E aí, na próxima aula, vou fazer o seguinte: eu já postei o conteúdo. Na próxima aula, a gente divide os grupos, tá? Durante a semana, vocês vão falando. Eu vou escolher aqui duas pessoas, tá? Eu vou escolher um homem e uma mulher. O homem será o Fernando e a mulher será a Edilene, tá? A Edilene vai ser a cabeça de chave de cada grupo. A Edilene é a cabeça de chave. A Edilene vai ficar com Sociedade Limitada, vou até anotar aqui. Edilene, Sociedade Limitada. E o Fernando com Sociedade Anônima. Não é Anônimos não, tá? É Anônima. Os dois grupos. Positivo? Tranquilo? E aí, por exemplo, hoje nós temos aqui, ou vocês querem que eu já faça aqui agora? Entendi, Edilene. Não, nós vamos dar um prazo para vocês apresentarem aí. Eu falo até no grupo depois. Ó, nós temos hoje, eu vou já separando os grupos aqui então, tá? Se não der certo, eu explico o conteúdo. Ó, Inéas Anda vai ficar com a Edilene e a Jenny Kelly com o Fernando. Jenny Kelly com o Fernando. A Keila Nunes com a Edilene e o Lucas, achem o Lucas, tá? Com o Fernando. A Nayeli Pinheiro com a Edilene e o Fernando, a Priscília com o Fernando. O Anthony Juliano com a Edilene e o Gustavo Sena com o Fernando. A Gilciene com a Edilene e a Franci Gerle Apolinário com o Fernando. Certo? A Jéssica com a Edilene e o Bruno com o Fernando. Então, anotem aí. Ficou com a Edilene. Sociedade Limitada é o tema, tá? Tá lá no AVA já. Tem umas 70 páginas lá. Brincadeira. A Edilene, Sociedade Limitada é o tema. E aí tá a Inéas Anda, a Keila Nunes, a Nayeli Pinheiro, o Anthony Juliano, a Gilciene e a Jéssica. Fernando, do grupo do Fernando, Sociedade Anônima. Jenny Kelly, Lucas, Priscília, Gustavo Sena, Francis Kelly, Apolinário e Bruno, tá certo? Como que serão as apresentações? Nós temos, em média, 1h30, 2 horas de aula no AVA. Aí, não sei como que vai ser a separação. Quem vai iniciar aí do tema da Edilene. Na próxima semana já inicia falando
o seu tema. Aí eu vou fazer as complementações, passando para o próximo do grupo, tá certo? Então vamos em frente aqui para terminar a nossa aula de hoje. Tá faltando pessoas aí. Tá faltando o Rafael, né? Tá faltando a Lohane. Então eu vou dividir aqui, ó. O Rafael. Ah, tá faltando o Valdemar também. Ó, o Rafael tá no grupo da Edilene, avisem ele. E a Lohane tá no grupo do Fernando. O Valdemar tá no grupo do... Ah, beleza. O Valdemar tá no grupo da Edilene e o Elber está no grupo do Fernando. Tá faltando uma menina, eu esqueci o nome dela agora. É o não sei o que Moreno. O sobrenome dela. Tá? Vocês entenderam, né? Vamos se fazer como se estivéssemos em sala de aula. Só isso, a diferenciação. A Lucila... Ah, é. Então, vamos lá. Keila. Ah, não. Keila Morena. Tá certo. Andréia. Tá, então a Lucineide. A Lucineide está no grupo da Edilene e a Kellen. A Kellen está no grupo do Fernando, tá? Depois eu vou tirar uma foto aqui, não sei se vocês vão entender minha letra, mas tá a divisão dos grupos, tá? E a Andréia, quem é a Andréia? Eu não me recordo da Andréia. Tá. A Andréia vai pro grupo da... Minha mãe mandou escolher esse daqui. Do Bruno, do Fernando. Andréia. Ah, sei quem é já. Andréia. Até me adicionou no Instagram. A Gilciene também? Ah, tá. Já está no grupo da Edilene, tá? Beleza? Eu vou ler pela última vez o grupo da Edilene e o restante está no grupo do Fernando, tá certo? Edilene, grupo da Edilene, Sociedade Limitada, tá? Inéia Zanda, a Keila Nunes, a Nayeli Pinheiro, o Anthony, o Juliano, a Gilciene, a Jéssica, o Rafael, o Valdemar e a Lucineide. Positivo? Vai valer 4 pontos, pessoal. Não vai precisar postar nada, não vai precisar mandar nada. É só sua apresentação aqui, tá? É sua apresentação. Eu vou limitar um tempo, tá? Que iniciar a aula. E o tema, você vai falar sobre o quê? Ah, vou dar início da sociedade limitada. Aí você vai falando o que você estudou, tá? Não precisa ser prolixo, mas também não precisa ser comedido, reduzido, tá? Tá certo? Vamos lá, dando continuidade aqui. Então, pessoal, quando nós vamos falar agora da alteração da estrutura jurídica das sociedades empresárias como efeito da concentração patrimonial. Ah, detalhe, pessoal, antes de entrar no tema. Quem faltar esse conteúdo aqui vai ter que fazer uma resenha dos 2 temas. Não vou aceitar só um, tá? Dos 2 temas. Vai ter que fazer da sociedade limitada e da sociedade anônima. E aí mandar... na outra aula eu já falo o tempo, tá? Já falo Tá, outro detalhe. Começaremos na próxima aula com o grupo da Edilene, tá? Separem os temas, dá para separar bem filezinho, tá? Bem separadinho. Fala ali, cada um falando. Vai ter pessoas que vai ter que falar um conteúdo a mais que o outro, porque tem muito conteúdo lá. E aí nós iniciamos com o time da Edilene. Outro detalhe.
para ganhar os 4 pontos, o grupo da sociedade anônima tem que vir, tá? Tem que estar presente. Não vai ter desculpa. Ah, não é o meu grupo que vai estar, mas eu vou descontar. Vai ser descontado, ponto, se não estiver, tá? Os 4 pontos aqui, eu vou até postar lá no grupo o valor, 4 pontos. Ó, tá bem aqui, ó. Ó. Não sei se dá pra ver aí legal. 4 pontos aqui, ó. Certo? Opa. Ó, 4 pontos. E esses 4 pontos só vai ganhando, eu tô com o nome de todos. Quem não compareceu, eu tiro meio ponto, tiro uma fraçãozinha, de repente a pessoa fica até sem nada, tá? Se não estiver assistindo as próximas aulas, a apresentação dos colegas. Combinado? Combinado. Vamos em frente. A estrutura, a alteração da estrutura jurídica das sociedades empresariais como efeito de concentração patrimonial. E a primeira delas, né, dentro desses arranjos que nós vamos vendo, interempresariais, são bastante comuns. Necessidade de dinamizar o quê? Os recursos disponíveis para o desenvolvimento de determinada atividade. Tá certo? E aí, dentro dessa determinada atividade, pessoal, outro detalhe. Tem pessoas que estão entrando, dá o ar da graça, boa noite, e cai fora. E no final eu vou fazer uma chamadinha aqui, tá? Porque entra e sai, aí pensa que vai ganhar a presença, tá? E aí, a possibilidade de que, após essas alterações do tipo da sociedade, o capital social, o capital dessa sociedade, ele está fortalecido, né? Quando há junção, é óbvio. A capacidade de gerenciamento tenha sido incrementada e essa concentração empresarial, econômica, do ponto de vista aí, tá? E a primeira delas que eu trago para os senhores é a transformação. Essa transformação da sociedade empresária não será dissolvida ou liquidada e optará pela modificação do tipo societário, por conveniência das partes. Então, essa sociedade, quando há a transformação, ela não é liquidada. E aí, por exemplo, aqui eu trago para os senhores, né, diante do vulto de seus negócios e popularidade, tem alcançado o mercado aí, que confie, né, nessa transformada em uma sociedade anônima. O ato dessa transformação, ele vai acontecer o quê? Vai independer de dissolução ou liquidação dessa sociedade. E acabará obedecendo o quê? Aos preceitos reguladores da Constituição, né? E a inscrição dos próprios tipos que ela se converteu aí, que está se convertida essa sociedade, nesse contexto. E aí vai se exigir o quê? Uma unanimidade dos sócios para que haja essa transformação. Não quer dizer que o contrato social dessa empresa já tenha sido estabelecido, né, a possibilidade de alteração desse quadro societário. O sócio que não concorde com essa alteração, ele poderá exercer o seu direito de retirada dessa empresa, né, através, está elencado lá no artigo 1114 do Código Civil. Tá certo? Essa transformação, ela se dá automaticamente aí, tá? Incorporação. A incorporação é o ato de concentração patrimonial que importará na extinção de uma sociedade ou mais pessoas jurídicas que terão seu patrimônio absorvidos pela incorporação. Está no artigo 1116. Já a fusão, senhores, a fusão haverá não só a concentração patrimonial, mas também a criação de um sujeito de direito novo. Fusão, como eu falei para os senhores, né, é o que houve quando as cervejarias. Houve-se ali, né, uma fusão e acabou-se criando aí, conforme o artigo 1506. E a fusão, ela determina a extinção das sociedades que unem-se aí para formar uma nova sociedade. Que houve o quê? A Ambev, né? Nesse exemplo que eu dei para os senhores, tá certo? E aí, nesse contexto, nós vamos vendo que a cisão, então eu falei, ó, transformação, fusão e cisão. Já a cisão
algo que é cindido, cortado, metade para um lado, metade para o outro. Então, essa cisão haverá o que? A dissolução desse patrimônio da sociedade cindida, né? E também a sua extinção jurídica, né? A extinção dessa sociedade. Que de todo o seu capital social é convertido aí para outra sociedade, conforme diz o artigo 229 aí dessa sociedade anônima, da sociedade anônima, a lei 6.404 de 76. Então, nesse contexto, a cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedade, extinguindo aqui a companhia cindida. Há de salientar aqui para os senhores que as operações de concentração patrimonial elas não poderão prejudicar o crédito de terceiro, seja qual for a forma, que seja transformação, que seja cisão, que seja fusão, ela não pode prejudicar os credores, né? A pessoa fazer como se fosse uma mera, né? Uma mera obstrução dos bens, ou obstrução e também sonegação, né, dos bens aí, ou lapidação dos bens para fraudar os credores. E aí, né, as novas pessoas jurídicas que surgem, automaticamente elas sucederão às que se extinguirem nas obrigações contraídas, elas terão as mesmas obrigações por elas e eventual pendência de satisfação depois dessa alteração societária. Paralelamente aí, o Código Civil e a Lei das Sociedades Anônimas, elas vêm disciplinando, né, as operações de transformação, de fusão e de cisão, a partir do artigo 220 ao 234 da Lei 6.404, né? Entendeste? Nesse contexto. Então, senhores, o que é que eu estou querendo dizer para os senhores? Essa transformação, ela é definida como uma alteração da forma societária adotada por uma sociedade, né, sem dissolvê-la, líquida, né, liquidá-la ou de alteração da sua personalidade jurídica. Aí ela está lá no artigo 221 da Lei 6.404 de 76 e também no artigo 1114 do Código Civil. Prevê ali uma obrigatoriedade, né, de consentimento de todos, os acionistas, ou também das sociedades que haja essa transformação aí, salvo o estatuto ou contrato social. Tudo, senhores, deve se haver o salvo. Por quê? Porque em caso de uma eventual situação dentro dessa empresa, ela está, muitas das vezes, tem empresas que o seu contrato social, o seu estatuto não está regido àquela forma, e aí há de se rechaçar que pelo o que a lei se explicita. Os direitos dos credores também são conservados nessa fase da transformação. Já na fase da incorporação, a incorporação é o que, senhores? A incorporação, ela está elencada, né, nesse contexto de que a incorporação é a operação societária em que uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, de modo que as sociedades absorvidas são extintas e deixam de operar. Então aqui, o que há quando há uma incorporação de uma empresa? Eu estou com a empresa A, ela incorpora na B, automaticamente uma das duas, automaticamente aqui a A, que incorporou na B, é extinta, né? E essa sociedade passa a ser incorporada. Já na fusão, senhores, a fusão é a operação pela qual duas ou mais sociedades se unem, como eu disse aos senhores, modo a formar uma nova sociedade que lhe sucederá pelos direitos e obrigações. A cisão é o procedimento pelo qual a sociedade transfere parcelas de seu patrimônio para uma das sociedades constituída para tal já existente. E a cisão é a única delas que ela pode ser parcial ou total. Se eu falar para os senhores que a total é a extinção e a cisão
parcial é aquela que automaticamente, né, ela se torna incorporada parcialmente. E os procedimentos comuns, né, é o protocolo e a justificação. Dentro desse contexto, tem que haver um protocolo, né, não há-se nada nesse contexto de fazer, digamos, como a minha mãe fala, de boca, não. Tem um procedimento, um protocolo, para que essas operações aí de incorporação, de fusão, de cisão, elas sejam automaticamente efetivadas. É necessário que a elaboração e aprovação pelas assembleias gerais dessas sociedades interessadas, né? Não há como se fazer sem fazer uma assembleia, até porque não estamos diante de uma feira, né? Então, para que haja, tem que ter esse documento denominado aí protocolo. Além dele, né, no caso da sociedade incorporada, dentro dessa Assembleia Geral, os administradores aí que praticarem todos os atos necessários dessa incorporação, né, inclusive a subscrição do aumento de capital da sociedade incorporada, que deverá elaborar um laudo prévio, senhores. Como eu disse aos senhores, o balanço patrimonial, o laudo de uma empresa que se faz, é um balanço patrimonial determinado. Esse balanço patrimonial determinado, ele é imprescindível nesse contexto, né? Porque nesse balanço vai se trazer ali o que tem na empresa. Uma caneta Bic, 10 folhas de sulfite, tal. Eu estou falando de forma jocosa, de forma brincalhona, mas vai trazer ali o que é. 10 carros, nós estamos falando de empresa de multinacional. Então, o que tem? Tem 10 prédios, 10 empreendimentos, 10 não sei o quê, 10 mais não sei o quê. Então, tudo vem elencado dentro desse laudo prévio, que é a perícia. Então, a transformação, ela se considera também a proteção dos direitos dos credores e demais operadores ali nesse contexto de que nós estamos dizendo. E o artigo 1122 do Código Civil, ele fala que os credores têm um prazo de 90 dias para pleitear o quê? A anulação da operação societária. Por que, senhores, alguém vai pedir anulação? Porque muitas das vezes o patrimônio está em jogo e o patrimônio está sendo cindido, o patrimônio está sendo incorporado em outra empresa. E aí o camarada tem um valor altíssimo para receber e esse patrimônio já foi incorporado, dá licença, incorporado em outra. Então, o que poderá ocorrer? Ou poderá ocorrer, né, dentro desse contexto que eu disse aos senhores, uma dilapidação do patrimônio, tá certo? Estou conectando um cabo aqui, só um minutinho. Entendeste? Mas nós já estamos partindo para o final. Então, ele tem até 90 dias para pleitear a anulação da operação societária, fundamentando esse pedido, né? E comprovando que a operação vai se realizar e ele terá um prejuízo. Já quanto às sociedades anônimas, os credores têm até 60 dias para pleitear a anulação, né? Porque quando dentro dessa cisão, estará se fazendo essa cisão, a transformação, essa incorporação, está ao meio de uma sociedade anônima, né? Nesse contexto que eu estou dizendo. E essa sociedade anônima, ela poderá trazer um prejuízo. Então, os credores têm até 60 dias aí para pleitear a anulação da operação de fusão, de incorporação, nos termos do artigo 232 da Lei 6.404 de 76. No caso da cisão aí, darão ciência aos respectivos credores, né, que poderão ou não se opor a essa operação durante um prazo aí de 90 dias, conforme o artigo 233, parágrafo único da Lei 6.404 de 76. Já na cisão total, que seria o quê? Em caso de falência aí, né, em caso dessa cisão total, a sociedade deve absorver o patrimônio da sociedade cindida e serão aí solidariamente responsáveis pelas obrigações contraídas pela sociedade cindida. No caso de falência das sociedades resultantes dessas operações aí, de fusão, incorporação, cisão, que nós estamos falando de falência, nós vamos estudar a falência mais à frente, tenho certeza. Então, nessa fusão de patrimônio, dessa separação de patrimônios, o credor aí, ele poderá
requerer essa separação dos patrimônios para o fim de serem créditos pagos pela massa falida aí. Está no artigo 232, parágrafo 3º, e da Lei 6.404, de 76. E artigo 1122, parágrafo 3º do Código Civil. Então, senhores, chegamos ao final desse conteúdo que nos foi proposto hoje, que foi proposto aos senhores hoje, que é grupos societários. E aí, eu pergunto aos senhores, alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Fiquem à vontade para fazer pergunta. Nós temos aí um tempo que eu vou passar, eu vou finalizar, né? E vou passar para os senhores já começarem a se relacionar entre os grupos aí e fazer a divisória, tá? E aí vocês terão tempo a partir de agora para ler, porque se estivéssemos em sala de aula, reuniríamos os grupos e leríamos. Como não estamos, entre vocês aí, fazer a divisória. O conteúdo está no AVA, tá? E se tiverem alguma pergunta contra a fusão, cisão, incorporação, transformação, podem fazer nesses grupos societários aí. Pode fazer a pergunta. Vou dar um minutinho aí para os senhores fazer a pergunta. Alguma pergunta aí? Não quero declinar nomes. O Antônio está digitando aí. Vamos ver o que ele vai perguntar. Tá? Quanto aos grupos, eu não tenho dúvida que os senhores farão um brilhante trabalho. Estou aqui para aprender com os senhores. Não só é meio complicado esse ramo do direito. Ah, com certeza. Complicado, complexo, há termos, terminologias que eu estou falando, e eu tenho convicção que os senhores muitas das vezes não têm conhecimento. Não porque por falta é porque não lidam com isso no dia a dia, né? E é bem complicado mesmo. Isso aí, por isso que eu procuro fazer uma prova, facilitar até na prova, porque não adianta buscar termos rebuscados. Ah, pessoal, nesse tema que eu mandei para vocês, eu mandei algumas questões. Não se assuste lá, porque tem questões da OAB, tem questões para magistratura, tem questões para não sei o quê. Não, as questões é só para quem quiser treinar, fazer alguma coisa, são questões bem complexas, tá? Pode ficar à vontade lá para responder. Tá? Sim, o grupo da Edilene vai apresentar, ó, eu vou fazer igual no quartel. O ser humano, ele nasce bom, né? Com o decorrer, ele vai se corrompendo. Eu dei 4 pontos para vocês. Esses 4 pontos representam um comportamento bom. Mas quem não assistir a aula da Edilene, do grupo da Edilene, quem não... Eu vou estar aqui, por isso que tem que ser no AVA, né? Eu vou descontando ponto, tá? Já ia perguntar se precisa responder as perguntas na apresentação. Não, as perguntas lá são bem complexas. Você perguntou se precisa responder? Então, eu penso que, dependendo da apresentação, fique à vontade, pode perguntar dos outros colegas. Embora vocês participem um pouco. Eu vou dizer aos senhores, tá? O pessoal do direito, quando eu dou aula aqui, mesmo no AVA, eles são... Hoje deve ter 48 alunos. Eles me chovem de perguntas. E quase eu tenho que estar interrompendo para manter o conteúdo, tá? A próxima aula será quando? Quarta-feira. Quarta-feira. Dia 27. Dia 27, tá? Beleza, então, senhores? Da agora para frente, senhores, se reúnem aí. E qualquer coisa, podem me perguntar no WhatsApp, tá? No meu privado. Também no grupo, se quiser que os outros ouçam, tá bom? Fiquem todos à vontade. Eu me despeço dos senhores aqui. Que tenham uma boa noite. E que o Salvador esteja nos abençoando sempre. Tá certo? Boa noite. Qualquer dúvida, eu vou estar até 10 horas da noite aí, pode me perguntar no WhatsApp.
Tá bom? Fiquem com Deus. Caso os senhores precisam de materiais complementares, pode me perguntar. Ah, outro detalhe. A faculdade está disponibilizando lá a biblioteca para os alunos, tá? Para pegar livro lá. Caso os senhores queiram pegar, tá bom?